soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10:8. Nova tradução na linguagem de hoje. Introdução. João 10 é uma passagem central no Evangelho de João, onde Jesus usa a metáfora do bom pastor para revelar a sua identidade e o seu relacionamento único com seus seguidores. O capítulo contrasta Jesus com líderes religiosos ineficazes e enganadores, destacando sua disposição em dar a vida pelas ovelhas. O versículo 8, todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. É crucial para entender a reivindicação exclusiva de Jesus como o caminho para a salvação e a rejeição de líderes que buscam seus próprios interesses em vez do bem do rebanho. Contexto histórico. Para entender João 10:8, é fundamental considerar o contexto histórico e cultural da época. Jesus estava falando em um ambiente onde a liderança religiosa, muitas vezes, era criticada por sua hipocrisia e por buscar poder e riqueza em vez de servir ao povo. Os fariseus e saduceus, por exemplo, frequentemente se concentravam em detalhes da lei, negligenciando o espírito da mesma. No contexto do capítulo, Jesus se compara ao bom pastor que protege e cuida das ovelhas, em contraste com os mercenários que fogem diante do perigo. A referência a ladrões e bandidos alude a falsos messias, líderes religiosos corruptos, e possivelmente, a interpretações distorcidas da lei que desviaram o povo de Deus. O versículo também pode ser interpretado como uma crítica a qualquer liderança que procura usurpar o lugar de Cristo ou oferecer um caminho de salvação diferente dele. Interpretação. A partir de uma perspectiva protestante e trinitária, João 10:8 enfatiza a singularidade de Jesus como o Messias e o único caminho para Deus. A afirmação de que todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos não se refere a todos os líderes do Antigo Testamento, como Moisés ou Davi, mas sim àqueles que distorceram a lei, enganaram o povo, ou se apresentaram como Messias sem serem enviados por Deus. O ponto central é que nenhum outro líder ou sistema religioso pode oferecer a verdadeira salvação ou a vida abundante que Jesus proporciona. As ovelhas, os verdadeiros crentes, são capazes de discernir a voz de Jesus e não se deixam enganar por falsos mestres. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta contra seguir qualquer doutrina ou líder que contradiga os ensinamentos de Cristo. Ele nos chama a examinar cuidadosamente as mensagens que ouvimos, a discernir entre a verdade e o erro, e a seguir apenas a voz do bom pastor, que nos conduz à vida eterna. Ele nos lembra de que os líderes que procuram usurpar o lugar de Jesus ou que oferecem atalhos para a salvação são, na verdade, ladrões e bandidos. Veja as referências em Mateus 7 verso 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Este versículo de Mateus complementa João 10:8, alertando sobre a presença de indivíduos que se apresentam como piedosos, mas cujas intenções são malignas. Assim como o bom pastor protege as ovelhas, é imperativo discernir os falsos profetas que buscam desviar os fiéis do caminho correto. 2 Coríntios 11 versos 13 ao 15. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos se disfarcem em servos da justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Este trecho de 2 Coríntios oferece uma perspectiva aprofundada sobre a natureza dos falsos mestres. Assim como Satanás se disfarça em anjo de luz, seus servos, os falsos apóstolos, se disfarçam em servos da justiça. A conexão com João 10:8 reside na identificação de ladrões e bandidos que se apresentam como líderes legítimos, mas cujo propósito final é desviar as ovelhas do verdadeiro caminho. Esses versículos, juntamente com João 10:8, ressaltam a importância do discernimento espiritual e da fidelidade à palavra de Deus para não sermos enganados por falsos ensinamentos e líderes que se opõem à verdade de Cristo. Eles nos incentivam a buscar a sabedoria de Deus para reconhecer a voz do bom pastor e a evitar os caminhos dos ladrões e bandidos. Estudo bíblico.
João 10 verso 8. Absolutamente. Aqui está um estudo bíblico sobre João 10:8, conforme solicitado, em português e seguindo a estrutura fornecida. Introdução. João 10 é uma passagem central no Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. A metáfora do pastor e das ovelhas ilustra a relação entre Jesus e seus seguidores, destacando seu cuidado, proteção e o dom da vida eterna. O versículo 8, em particular, afirma que aqueles que vieram antes de Jesus eram ladrões e assaltantes. Para entender plenamente essa declaração, é crucial considerar o contexto histórico e a interpretação teológica protestante. Contexto histórico. No tempo de Jesus, a liderança religiosa de Israel estava frequentemente corrompida. Fariseus, saduceus e outros líderes muitas vezes priorizavam seus próprios interesses, explorando o povo e distorcendo a lei de Moisés. A referência aos ladrões e assaltantes pode ser vista como uma crítica a esses líderes que, em vez de guiarem o povo para Deus, os desviavam com falsos ensinamentos e legalismo. A imagem do pastor e das ovelhas era familiar no mundo antigo, especialmente em uma sociedade agrária como a da Palestina. O pastor era responsável por proteger e guiar o rebanho, uma representação do cuidado de Deus por seu povo. Os ladrões e assaltantes contrastam fortemente com essa imagem, representando aqueles que exploram e prejudicam o rebanho. Interpretação do ponto de vista teológico protestante. João 10:8 não se refere a todos os líderes ou profetas do Antigo Testamento. Pelo contrário, refere-se àqueles que, na época de Jesus, deturparam a lei e a usaram para seus próprios fins. Isso está em consonância com a teologia protestante padrão, pois Jesus veio para cumprir a lei, não para abolir a lei ou os profetas, como afirma Mateus 5,17. Jesus está afirmando que, ao contrário destes falsos líderes, ele veio para dar vida plena às ovelhas. João 10 verso 10. Essa vida plena é a vida eterna, concedida àqueles que creem em Jesus e o seguem como seu bom pastor. João 10 versos 27 ao 28. Para os cristãos contemporâneos, este versículo serve como um lembrete para discernir entre os verdadeiros e falsos líderes espirituais. Devemos buscar aqueles que genuinamente cuidam do rebanho de Deus, guiando-nos para a verdade e a vida em Cristo, ao invés daqueles que buscam ganho pessoal ou nos desviam do caminho da salvação. Em outras palavras, as ovelhas, os crentes, deveriam seguir o exemplo das ovelhas da parábola e aprender a reconhecer e ouvir a voz do verdadeiro pastor, Jesus. Veja as referências em Ezequiel 34 versos 2 ao 3. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que cuidam apenas de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas não cuidam do rebanho. Este versículo do Antigo Testamento ecoa a crítica de Jesus aos líderes religiosos que exploravam o povo. Ele ressalta a responsabilidade dos líderes espirituais de cuidar do rebanho, em vez de buscar seus próprios interesses. 2 Coríntios 11 versos 13 ao 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são ministros da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Este versículo do Novo Testamento alerta contra os falsos mestres que se infiltram na igreja, buscando desviar os crentes da verdade. Ele reforça a necessidade de discernimento e vigilância contra aqueles que se apresentam como líderes espirituais, mas têm motivos ocultos.